Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e descobrir na Bíblia de que Jesus, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Aonde na Bíblia nós encontramos que Jesus é chamado de Senhor dos Exércitos? Hoje eu vou te mostrar dentro da Bíblia aonde Jesus ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Por isso eu quero compartilhar com vocês. Geralmente este atributo de Senhor dos Exércitos geralmente é para o nosso Deus, o Pai, é para o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor Jeová dos Exércitos. No Antigo Testamento é muito comum encontrar a expressão Senhor dos Exércitos para Deus Pai. Mas eu vou te mostrar dentro da Bíblia que Jesus, o Cristo, ele é chamado também de Senhor dos Exércitos. Vamos lá. Qual é o texto, qual é a parte da Bíblia que ensina que Jesus é chamado de Senhor dos Exércitos? Isaías 8, capítulo 13. Lembrando que Isaías capítulo 8 é uma profecia a respeito do Messias que viria desde a era de Isaías. Ou seja, Isaías profetizou 722 anos antes de Cristo, antes de Jesus. Então, esta profecia, Isaías, ele chama o Messias vindouro de o Senhor dos Exércitos. E isso me chamou muito a atenção, porque este atributo, este nome de Senhor dos Exércitos é dado na Bíblia também para o Senhor Jesus Cristo. O texto escolhido é Isaías capítulo 8, versículo 13. Isaías 8, verso 13 diz assim, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Como que nós sabemos que essa profecia em que o Senhor dos Exércitos, Isaías 8:3, Isaías está falando de Jesus? O verso 14 diz assim, mas ele servirá de pedra de tropeço. O que significa isso? Que quando Jesus ele veio 722 anos, Jesus veio depois da profecia de Isaías. Jesus, pela profecia, ele foi considerado uma pedra de tropeço para os judeus. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam um outro tipo de Messias. Os judeus esperavam o Messias, quem sabe um ditador, ou quem sabe um que viria tirar o jugo da servidão de Roma, ou um dos descendentes dos reis daquela época. Mas por que ele foi considerado pedra de tropeço para Israel? Porque Israel, Jerusalém, os habitantes de Israel tropeçaram
na verdade de que o Messias seria um homem comum, um homem que viria de uma família pobre, de uma família humilde, de uma família trabalhadeira, uma família que trabalhasse na arte da madeira. Para eles nunca poderiam imaginar que o Messias ele viria de uma cidade pequenina, de uma aldeia chamada Belém da Judéia. Eles nunca imaginaram que o Messias, que Jesus, ele viria de uma família pobre, de uma mãe maternal, Maria, e que ele veio do Espírito Santo e que ele viria de uma mulher de Belém da Judéia. Então, para Israel, para os judeus, Jesus ele é uma pedra, ele é uma rocha de escândalo. Por quê? Porque eles nunca poderiam imaginar que o seu Messias iria morrer numa cruz. Eles nunca poderiam imaginar que o Messias profetizado, que o Messias do povo de Israel, do povo de Judá, do povo de Jerusalém, do povo de Israel, ele veio completamente diferente do que pensava a maioria dos judeus. Por isso no Evangelho de João 1 verso 12 está escrito assim: ele veio para o seu é o povo judeu, ele veio para o seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, este Jesus, este Messias, no verso Isaías 8,14, ele é chamado de a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então, mais tarde, Paulo lá em Coríntios 1 verso 22, Coríntios 1 verso 22 diz assim: porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Ou seja, os judeus, eles queriam um sinal, esse sinal que os judeus esperavam, é que o Messias seria um homem que tiraria os judeus da tirania de Roma. Eles esperavam que o Messias seria um homem, um ditador, um revolucionário, um filho de um governante daquela época. Eles esperavam que o Messias fosse um homem notável, um homem que tiraria Jerusalém do jugo de Roma. Então eles pediam um sinal. Este sinal é a respeito do Messias. Os judeus pedem sinal, e os gregos, o povo grego, o povo daquela época, eles buscavam sabedoria. Por ser os gregos notável de ser um povo sábio, um povo com conhecimento, um povo que tinha ciência, quando foi evangelizado que Jesus era o Messias, que Jesus, aquele que tinha morrido e ressuscitado, para os gregos era uma loucura. Por isso que Paulo diz aqui, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. Então, Jesus
morto numa sepultura de 3 dias. Jesus ressuscitou pela manhã no domingo. Isso para o judeu era escândalo, mas para os gregos era loucura. Para esses dois povos que predominavam na época, porque esses dois povos, a Grécia, por ser um país que contribuiu com o grego koiné, com o grego da língua comum que prevalecia naquela época, e os judeus também tinham sua participação na parte religiosa. Então, os dois povos, os judeus e os gregos, ou seja, os judeus, para os judeus, o Messias era o que? Escândalo. Para os gregos, era um chamado de loucura. Por que loucura? Porque Deus pregado numa cruz, o Messias pregado numa cruz, um homem pregado numa cruz, para o mundo dos gregos era uma loucura. Para os judeus era escândalo. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 1, verso 22, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós, agora escuta isso aqui, mas nós quem? Nós os cristãos, nós os gentios que o aceitou a Jesus, nós que o aceitamos a Jesus, verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Esse Jesus que nós pregamos crucificado, que ressuscitou, para os judeus era um escândalo, para os gregos era loucura, mas para nós pregamos a Cristo crucificado. Verso 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então vamos voltar para Isaías capítulo 8. Esse Jesus crucificado numa cruz, esse Jesus que morreu e foi ressuscitado, esse Jesus, em Isaías capítulo 8, verso 13, ele é chamado de, Isaías 8, verso 13, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Essa pedra, no verso 14, distingue bem que essa profecia é para Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 10, também está escrito que Jesus, ele é a pedra. Jesus, ele é a pedra. Jesus, ele é a pedra. Veja bem, verso Coríntios 10, 4. Olha, eu vou te mostrar que Jesus, ele é a pedra que Isaías profetizou. Veja bem, 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual. Sabe quem é a pedra espiritual de Isaías capítulo 8, verso 13 e 14? Jesus de Nazaré. Ele é a pedra. Todos bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E o verso 4, a pedra era Cristo. Agora vamos pegar um outro versículo em que Jesus, ele é chamado de a pedra. Atos capítulo 4, verso 11. Atos 4, verso 11, Pedro vai dizer que Jesus, ele é a pedra. Olha bem, Pedro fazendo um discurso para o Sinédrio em Jerusalém, Atos capítulo 4, verso 11, Pedro vai dizer assim, ó, ele é a pedra que foi rejeitada. Ele é a pedra que foi rejeitada. Rejeitada por quem? Por Israel, pelos judeus e por muitos nos dias da atualidade. Muitos rejeitam Jesus como o Messias, como Cristo e como Senhor dos Exércitos. Então, para finalizar
para finalizar esse estudo, essa palavra. Isaías 8, verso 13, Jesus, ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Eu deixo essa palavra para todos vocês. Eu sou o pastor Antônio, eu peço vocês aí que sigam as minhas mensagens, siga aí o meu canal e dê aí um ok, dê aí um like e se inscreva no meu canal e faça esse canal crescer. Eu agradeço a vocês em nome do Senhor Jesus.